Para a gente falar sobre saúde, meio ambiente e uso de agrotóxicos no Brasil. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou recentemente o novo marco regulatório para agrotóxicos. A medida altera critérios de avaliação dos produtos. Uma das principais mudanças é em relação aos rótulos e permite classificação mais branda de produtos altamente tóxicos. Sobre esse novo marco regulatório, a gente conversa hoje com a Marta Ângela Marcondes, que é professora e pesquisadora da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e Elizabeth Campos de Lima, que é professora de Química da Universidade Federal do ABC. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada pela presença. A gente está nesse momento de maior afrouxamento da liberação de agrotóxicos, né? Então, em 7 meses, já foram 290 por aí. Muito agrotóxico. Desde 2005, parece que não eram aprovados tantos agrotóxicos num período tão curto. Então, eu queria saber se esse novo marco, ele afrouxa essa liberação, ele é para pior ou é para melhor? Conta pra gente. Eu acho que é importante assim, né? Vou falar primeiro? Pode falar. Eu acho que é importante a gente colocar duas coisas que são distintas. Sim. Tá? Uma coisa é você colocar uma classificação para quem faz o manuseio do agrotóxico. Tá. Né? Então, é aquela pessoa que pegou a embalagem, que ela vai manusear e ela vai aplicar o agrotóxico. Então, você bota lá os padrões de periculosidade. Outra coisa é o que significa esse agrotóxico no ambiente. Tá? Então, assim, esse novo marco regulatório, ele tem isso. Ele classifica de maneira diferente, um pouquinho mais branda, aquele que mata se entra em contato, aquele que causa as intoxicações, etc. Para a pessoa que vai trabalhar diretamente com o agrotóxico. A outra coisa é que este agrotóxico, estando no ambiente, o que ele vai fazer para esse ambiente? Porque, na realidade, os malefícios do agrotóxico para o ambiente são os mesmos. Mas esse marco, ele não faz essa distinção. Ele não faz essa distinção. Então, ele, na verdade, foi uma tentativa de você pegar essa classificação e você verificar entre essas diferentes classes, o que a gente fala de uma harmonização, né? Sim. Porque eles estão pregando que é o uso das normas GHS. Então, é uma tentativa de você ter um enfoque verificando, por exemplo, um determinado agrotóxico, um determinado pesticida, que tem vários diferentes fabricantes, e com isso você tentar verificar quais são os efeitos. O que vem por trás dessa classificação é interessante, mas a forma como ela está sendo empregada aqui no Brasil, sim, é que a gente precisa ter bastante cuidado e bastante avaliações, porque ao colocar essas informações nas embalagens, então, que tipo de informação e como essa informação vai ser colocada? Porque a pessoa, que a Marta estava falando, a pessoa que entra em contato, ela pode ter, dependendo do produto que você estiver trabalhando, da substância química que estiver trabalhando, ela pode, na hora, ter uma reação, e essa reação, que pode ser simplesmente uma reação na pele, mas que naquele momento ou logo em seguida causar um grande dano para a pessoa que está manipulando e, consequentemente, danos ao que a Marta estava falando, ao ambiente e tudo. É porque, assim, um agrotóxico hoje que é rotulado como altamente tóxico, ele tem isso, de repente pode pingar na minha mão e dar uma ferida aqui na hora, ou pode levar à morte na hora. Exatamente. Agora, um agrotóxico que é usado durante muito tempo pode trazer riscos a longo prazo na vida da pessoa, ele vai ser taxado como altamente tóxico ou não? Então, né, esse que é o grande problema, porque o que a gente está insistindo é que as pessoas fiquem alertas pelo seguinte: os agrotóxicos, de maneira geral, eles são acumulativos. Sim. Né? Então, isso vai, a pessoa que tem contato, que é uma coisa primeiro, todo o ecossistema e as pessoas que ingerem esse agrotóxico por conta do alimento. Com agrotóxico. E isso é acumulativo, né? Então, quando a gente fala que acumula nos tecidos, indica o quê? Que pode, desde um problema de pele
para quem, né, está só ingerindo alimento, uma irritação cutânea, até a morte. Ou desencadear algum tipo específico de câncer. Entendi. Né? Porque é importante que as pessoas saibam que no nosso corpo nós temos genes que são nossos anjos da guarda, que eles são os inibidores de tumor. Né? E esses genes inibidores de tumor, eles, de acordo com o que você coloca perto desse gene, ele pode fazer o quê? Ele pode desligar. Entendi. E se ele desliga, os tumores começam, então, a se desenvolver. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, Beth? Porque é justamente isso que a gente fala, olha, o que vai fazer? O que vai acontecer? Mas o grande detalhe é que você eliminando alguns graus de classificação, você tem a problemática de você colocar dentro do mercado um agrotóxico que você vai verificar a classificação de GHS dele em outro país, ele é altamente tóxico e aqui ele vai ser retirado a classificação de problemas cutâneos, né, visão, entre outros, e vai lá que vai colocar um selinho, cuidado com a manipulação, e que ele, nesse caso, vai ficar sem o risco da morte. Entendi. Mas um dos objetivos desse novo marco não é colocar nos mesmos parâmetros que a Europa, por exemplo? Porque é isso que eles disseram, né? Então a gente agora está alinhado com o resto do mundo em relação à rotulagem, enfim. Então, a portaria ela foi lançada acho que no dia 23 de julho, né? Isso. Se eu não estou enganada. Antes do dia 23 de julho, a gente já tinha registro de 1.900, acho que são 1.700 agrotóxicos. Quer dizer, diferentes. então o pessoal já estava alinhado com essa nova classificação. É isso, né? É isso que tem que ver. Já se sabe que haverá uma modificação na portaria e você já tem empresas que estavam se adequando a isso. Se adequando a isso, gente. E a gente tem alguns pesticidas que, se você olhar lá na legislação europeia, eles são proibidos. E aqui no Brasil eles estão sendo produzidos, né? Então você tem algumas empresas do setor que estão proibidas de produzir nos seus países de origem, mas elas estão produzindo aqui no Brasil. E esses produtos, eles foram registrados aqui. E esse novo marco não vai dificultar a entrada e o uso deles aqui no Brasil. Não. E nem vai tirar nenhum agrotóxico do mercado. Então, uma outra coisa que a gente precisaria saber é se essa portaria, ela já está lançada com vistas às normas de GHS, que está, acho que na 8ª edição, se eu não me engano. O que é a norma GHS? Essas normas GHS é uma tentativa, são normas que vieram desde a Convenção de Estocolmo, né, que a gente tem o histórico. Essas normas, elas foram criadas numa tentativa de você ter dados de diferentes substâncias químicas que são utilizadas em diferentes países e que nesse contexto em cada um desses países, você teve alguns testes que já foram feitos e que apresentam determinado grau de toxicidade. Então, uma tentativa de você pegar produtos que são utilizados nesses diferentes países e que com diferentes técnicas de danos, né, tanto ao ser humano quanto ao meio ambiente, e você ter reunido nessas normas o grau de periculosidade e toxicidade dessas substâncias. É uma tentativa de você pegar, na verdade, como se você tivesse umas regras mundiais para que todos os países, né, seguissem. Mas no Brasil não está sendo respeitado. E o pior assim, né, que eu vejo que além de, né, eles falam dessa nova do novo marco? O novo marco regulatório, como se fosse para o Brasil se adequar para essas normas, né? Mas nós temos aqui no Brasil uma série de agrotóxicos que são que não são utilizados nos outros países e que você tem aqui, né, esse agrotóxico. E o que você faz? Você faz um ajuste, né, desse agrotóxico, entendeu? E continua com a permissão dele existir.
Mas eu sempre falo que isso, me corrija se eu estiver errado, eu sempre falo que isso é um tiro no pé, minha gente. É o que eu chamo de economia funerária, né? Porque é para a pessoa, para o país depois perder. Por quê? O Brasil perde espaço de exportação de alimentos, etc., quando você percebe esses absurdos acontecendo aqui. Sim. Né? Então, você perde essa capacidade que tem no Brasil fazer uma exportação importante, correta. Né? Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é todo o ambiente e toda a fauna e a flora desse ambiente. Poxa, a gente está mostrando aí quanto de abelhas foram perdidas, que são as polinizadoras. E que para a abelha, aquele agrotóxico que para a pessoa que está aplicando vai só fazer uma coisinha na pele, vai matar a abelha. Sim. Então, você tem que pensar nessa situação toda, né? Não é só uma coisa pontual, emergente, porque eu não vi, me corrija se eu estiver errada, eu não vi a necessidade de uma produção exacerbada dessa aqui no Brasil, nessa loucura. Então, não, vamos produzir, vamos produzir. Então, nós somos os maiores consumidores, né, de agrotóxicos do mundo. Então, gente, mas... Então, e agora a gente está vendo a repercussão disso no mundo. O que está acontecendo? Você tem cadeias de supermercados na Europa que estão fazendo uma campanha, né? Não consuma produtos do Brasil. Sim, por conta desse uso de agrotóxicos. Exatamente. Agora, vocês acham que o impacto, bom, são 290 novos agrotóxicos nesses 7 meses. Nos próximos meses, nos próximos anos, a gente vai ter um impacto muito grande em relação a veneno? A gente tem uma lista de 1.700 aí para serem liberados. Não, que já estão de acordo com o registro, né, ali dentro, alinhados com a portaria. Essa portaria, se a gente olhar o princípio de aplicação das normas de AHS e tudo, você vê que ela tem um ímpeto bastante bom e adequado, né? Mas quando você localiza esses pequenos deslizes, né? Então, o que a gente pode... a gente fica temeroso. Então, é difícil você falar assim que, olha, as normas de AHS no Brasil, elas vão ser cumpridas bonitinhas como em outros países, né? Então, que a gente vai seguir todos os marcos regulatórios, todos os padrões, tudo. Então, a gente fica muito temeroso com esse grande risco. É um marco porque ela coloca que ela elimina testes em animais, essa é outra polêmica que eu queria conversar com vocês também, porque elimina testes em animais, mas eu já ouvi especialistas falando que isso é ruim, porque você não consegue, por exemplo, você consegue ver que, na verdade, pesquisar sobre mortalidade, mas danos cerebrais, danos, infertilidade, você só consegue mensurar fazendo testes em animais, é verdade? Então, alguns testes sim, mas a gente tem como fazer vários tipos de testes sem usar os animais. Então, esse ponto é positivo. Esse ponto é positivo, mas é o lado bonitinho feio, né? Mostra que está avançando, né? Mas que a gente já sabe, quem está dentro do setor de pesquisa, tudo, a gente sabe que você tem como verificar alguns tipos de resposta em relação à toxicidade sem a necessidade de uso de animais. Que bom, é positivo. Você tem modelos, né? Você tem alternativas, né? Tecidos, né? Você tem a produção mesmo de tecidos. Você já tem métodos computacionais onde a gente tem como prever todo esses danos, né? Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.